Bolívar, algumas pessoas escreveram para a gente querendo entender o overview do ciclo. Apesar de ser um ciclo e não ter uma sequência rígida, algumas horas a gente fala de umas matérias, outras de outra. Você pode dar uma explanada de quais são as matérias que a gente vai falar, mais uma visão geral? Perfeitamente. De fato, nós não pensamos numa sequência rígida. A pessoa pode assistir na ordem que quiser, dependendo da sua curiosidade, do seu interesse. É uma lista muito diversificada de vídeos que nós pensamos produzir. Agora, isso não quer dizer que não haja por trás um plano. Existe um plano, né? Nós pensamos em 7 áreas que, tomadas em conjunto, equivalem praticamente a um programa de doutoramento ou de uma faculdade, porque é uma coisa muito diversificada e agrupadas em 7 áreas. Eu vou tentar explicar isto, né? Por exemplo, vamos pensar no sistema político brasileiro. O que significa isso? Então, além de definir política, definir o que é o sistema político, nós vamos pegar alguns temas particulares que ajudam a compreender isto: cidadania, participação, democracia, eleições, sufrágio feminino, tudo isso colocado dentro da área chamada política em geral e da história brasileira, né? Nós vamos ainda programar vários vídeos dentro dessa ideia de explicar o funcionamento do sistema político. Vou dar um exemplo. Sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Estamos sempre discutindo isso no Brasil desde o século XIX. Mas muitas pessoas nunca pararam para pensar realmente qual é a diferença entre uma coisa e outra. Então nós vamos produzir um vídeo nesse sentido. O que é reforma política? Nós estamos sempre discutindo. O que é reforma política? Quais são as alternativas, né? Qual é o sentido desse termo? Então, aí nessa primeira área, eu estou tentando dizer o seguinte, quer dizer, em cada área nós vamos dar alguns conceitos básicos, fundamentos que são necessários para entender o tema e, ao mesmo tempo, vamos exemplificar com fatos históricos brasileiros ou de outros países como é que isto funciona. Uma segunda área eu chamo de etapas da história política e econômica do Brasil. Todo mundo sabe a história do Brasil, mas como é que elas se encadearam? Colônia, independência, regência, Segundo Império, República, Primeira República. Vamos mostrar isso de uma vez só, numa sinopse, explicando como é que se passou de uma etapa para outra, né? Numa visão de conjunto. Vamos ver história das ideias, por exemplo, história dos mitos, das ideologias, das filosofias, né? Uma coisa muito importante é compreender o pensamento político dos grandes filósofos. Então nós apostamos, por exemplo, o pensamento político de Rousseau, postamos a diferença entre Hobbes e Aristóteles, e ainda vamos falar de outros pensadores de grande importância, como Hegel, como Kant e outros, sempre numa linguagem acessível a qualquer pessoa, dentro da ideia mais ampla de história das ideias, né? Essa ideia. Liberalismo e antiliberalismo, por exemplo, é uma questão de história das ideias, das ideologias, né? Arte e política, essa é uma coisa amplíssima, mas tentamos fazer um esforço nesse sentido, explicando o que é cinema político e qual é o sentido histórico do gênero faroeste na história dos Estados Unidos. Nós não vamos discutir a arte em si, o valor de uma obra artística, mas vamos tentar mostrar como é que uma determinada obra artística se encaixa na história política de um país, né? Então, essa é a organização, é a forma que nós temos de organizar. As outras áreas, eu vou também tentar exemplificar brevemente a lógica do poder mundial, quer dizer, o sistema internacional, né? Aí nós tentamos explicar como é que se formou a ordem mundial no início da Idade Moderna, como é que surgiram os estados na Europa, como é que foi o período bipolar, União Soviética, Estados Unidos, agora esse sistema tripolar em que entra a China, né, e mais a Europa, quadripolar. Então, um tema extremamente amplo que vamos tentar colocar aqui em 10 minutos, 20 minutos, de uma maneira
compreensível, né? Economia e política. Vamos tentar pegar vários temas de economia. Por enquanto temos feito basicamente através de entrevistas com grandes economistas brasileiros. Nós já ouvimos o Tony Volpon, já ouvimos o Eduardo Faria, já ouvimos o José Roberto Mendonça de Barros e já ouvimos o Marcos Lisboa. Então nós vamos continuar usando essa dupla técnica de palestra e de entrevista, colocando pontos específicos dentro das 7 áreas que são o plano do ciclo. Agora, eu insisto no ponto central. Nós quisemos que fosse uma coisa flexível, né? Uma coisa que a pessoa lê na ordem que quiser. Cada vídeo é autocontido, é autônomo, pode ser visto separadamente de qualquer outro.